estamos, né, estudando a nossa confissão de fé. Eu até estou me demorando um pouco demais, né, nessa sessão, que é a sessão 1, capítulo 2, que fala sobre Deus e a Santíssima Trindade, né? E é interessante nós, como já falamos aqui de forma recorrente, né, olharmos para essa sessão e para aquilo que ela fala, que a Escritura fala, né, e a nossa confissão de fé reconhece que a Escritura fala de Deus, né, e essas coisas elas precisam impactar a nossa prática, né, prática de vida, comunhão com Deus, a prática religiosa, né? Então vai ter que ser aqui assim, ó, no futuro. O microfone comigo tem que ser assim. E é algo que temos falado de forma recorrente, a forma como conhecemos a Deus, isso vai gerar em nós uma vida piedosa, né? E entender que tudo que nós estudamos na Escritura, e que chamamos de teologia, ela deve ser aplicada para a nossa prática. O conhecimento religioso, o conhecimento de Deus, o mais profundo conhecimento teológico, ele tem que visar a nossa vida. Não é um conhecimento somente para você ter um livresco, né? Como muitas vezes nós temos com outras disciplinas seculares, né? Que a gente precisa conhecer para poder chegar em outros conhecimentos, né? Como só um transporte, uma escada, né? Uma ponte. A gente vai entender que todo conhecimento teológico ele vai ter que tocar na nossa vida. Os temas teológicos eles estão diretamente ligados ao nosso relacionamento com Deus, aos 10 mandamentos, né? Nosso relacionamento com Deus inicialmente e nosso relacionamento com o nosso próximo. Então, antes de nós iniciarmos, nós vamos orar pedindo direção do Senhor e darmos continuidade aí à nossa exposição aí sobre a confissão de fé. Senhor, obrigado pela oportunidade que temos, ó Pai, de ler a Tua Palavra, de nos instruir por meio dela, e pedimos ao Senhor o Teu auxílio nesse momento, Pai. Abrindo o nosso entendimento, abrindo, Senhor, a nossa mente, para que esse conhecimento ele possa, Senhor Deus, vir a transformar a nossa vida, alcance o nosso coração, alcance a nossa alma, alcance o nosso ser como um todo. É o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Então, a confissão de fé, o capítulo 2, nessa primeira sessão diz: há um só Deus, vivo e verdadeiro, o qual é infinito em seu ser e perfeições. Ele é um Espírito puríssimo, invisível, sem corpo, membros e paixões, é imutável, imenso, eterno, incompreensível, onipotente, onisciente, santíssimo, completamente livre e absoluto, fazendo tudo para a sua própria glória e segundo o conselho da sua própria vontade, que é reta e imutável. É cheio de amor, é gracioso, misericordioso, longânimo, muito bondoso, verdadeiro, remunerador dos que o buscam, e contudo justíssimo, e terrível em seus juízos, pois odeia tanto pecado, de modo algum terá por inocente o culpado. Estava pensando sobre isso aqui, né? Lembrando daquele conceito marcionista, não sei se todos conhecem, né? Marcião, ele ele foi um dos responsáveis, né, para que o cânon da Escritura fosse, vamos dizer assim, sistematizado, reconhecido, né, de uma forma assim mais oficial, né, por causa das heresias que ele pregava. E uma delas era que existia o Deus do Velho Testamento e o Deus do Novo Testamento. O Deus do Velho era um demiurgo, né, irado e aquela coisa toda. Esse conceito que nós temos de bipartição de Novo Testamento e Velho Testamento, ou seja, o Velho Testamento é a lei, o Novo Testamento é a graça. Esse conceito, de uma certa forma, vem de Marcião também. E é um conceito distorcido, né? É interessante porque, assim, nós não vamos desenvolver a segunda parte, né,
cheio de amor, gracioso, misericordioso, longânimo, muito bondoso, verdadeiro. Porque do jeito que eu sou lento nessas coisas, a gente vai ficar uns 10 anos aqui estudando isso aí. Exagero, mas pelo menos uns 3 ou 4 domingos falando sobre isso. Mas eu não vou me deter nessa parte. Nós vamos ficar só com a primeira parte, que vai até reta e imutável. E interessante porque, olhando dessa forma, se você for fazer essa separação, pode parecer que poderia parecer, né? Deus, que poderia ser possível a existência de um Deus dessa forma, puríssimo, invisível, imutável, eterno, incompreensível, santíssimo, que não contemplasse o outro caráter, gracioso, misericordioso, longânimo, e aí a gente entrar numa ideia meio marcionista. Mas o que é interessante nós entendemos que uma coisa está ligada à outra. Esse Espírito puríssimo está ligado à longanimidade, bondade e misericórdia. A imutabilidade de Deus está ligada à bondade de Deus, à graça dele, à sua misericórdia. Então essas coisas estão relacionadas e diretamente relacionadas. Da mesma forma como nós temos visto, não sei se vocês têm percebido, que uma característica do ser de Deus vai puxar a outra. Ele é um Espírito puríssimo, por isso é invisível, sem corpo, membros e paixões. Ele é imutável, e por ser imutável ele é eterno. Por ser eterno ele é incompreensível. Por ser incompreensível ele é onipotente, porque é o único Deus. Então essas coisas estão extremamente ligadas, e estão ligadas a essas características, vamos dizer assim, da pessoa de Deus, no sentido das suas, vamos dizer assim, emoções, a gente pode dizer assim, né? Do seu lado, vamos dizer assim, que se expressa a nós, como bondade, misericórdia, longanimidade. Então, nós não podemos pensar que essa bondade, essa longanimidade, essa misericórdia é independente de Deus ser um único Deus. Ela está ligada a isso. É de ele ser um espírito, ela está ligada a isso. De ele ser imutável, onipotente, ela está ligada a isso. A onipotência de Deus está ligada a essas características, esses atributos também do Senhor. E essa visão que nós temos é uma visão humana. É uma visão humana. Uma visão completamente desprovida do entendimento do que seja por causa da queda, né? Do que seja a natureza perfeita de Deus. Então nós paramos a última. Deus é imutável. Deixa que eu estou aqui. É imutável. E aí ele continua: imenso, eterno, compreensível, onipotente, onisciente, santíssimo, completamente livre e absoluto, fazendo tudo para a sua própria glória, segundo o conselho da sua própria vontade, que é reta e imutável. Então, o outro aspecto que nós vamos ver aí a respeito de Deus é que ele é imenso. Quando a nossa confissão descreve Deus como imenso, e esse Deus eterno, né, segundo a revelação que ele dá de si mesmo, ele fala, né, dessa imensidão. Significa dizer que ele enche todas as coisas, e está em todo lugar. E isso vai refletir, como eu falei anteriormente, essa sua imensidão, a sua onipresença. Ele está presente em todo lugar. Russell Norman Champlin, ele é um teólogo, escritor também, filósofo. Ele afirma que para ser onipotente, Deus deve ser imenso, e que aponta para a sua infinitude. Ser onipresente, deve ser imenso, e que aponta para a sua infinitude. Deus é aquele que enche todas as coisas, está presente em todo lugar. E nós não podemos nos esconder de Deus, nem há lugar para que Deus se esconda. Você vai perceber que o universo, segundo a Escritura, testifica a respeito dele. O Salmo 19 vai dizer isso. E eles preenchem o universo de uma extremidade à outra. E a Escritura vai dizer isso. Abra aí 1 Reis,
capítulo 8, verso 27. Ele preenche todo o universo. Tá? Ele não é o universo, ele preenche todo o universo. Olha o que diz 1 Reis 8, 27. Mas de fato habitaria Deus na terra, eis que os céus e até os céus dos céus não te podem conter, quanto menos esta casa que eu edifiquei. Vocês conhecem esse texto que fala ali de Salomão querendo edificar, né, a casa do Senhor, Davi, né, querendo no seu coração edificar a casa do Senhor, e passa isso ao seu filho, e a ideia é que essa ideia de que aquele lugar seria a casa de Deus, como se Deus, se ele fala isso na Escritura, é porque provavelmente as pessoas deviam pensar dessa forma, porque assim funcionava entre os outros povos, né? Você vê lá Dagon, quando colocam lá a Arca da Aliança, lá entre os filisteus, né? Dagon ali, que era a casa de Dagon morava ali. Aquela região, que é a região dos filisteus, era a região de domínio dele, segundo os ímpios, os gentios, que não conheciam a Deus. Não esse conceito não se aplica ao Deus do céu, tá? Porque ele enche todas as coisas, ele está em todo lugar, ele está sobre o universo. Ele diz que a terra é o estrado dos seus pés, mostrando a infinitude de Deus. Abram Jeremias capítulo 23 e 24. Diz assim: acaso sou Deus apenas de perto, diz o Senhor, e não também de longe? Ocultar-se alguém em esconderijos, de modo que não veja, que eu não veja, diz o Senhor. Porventura não encho eu os céus e a terra, diz o Senhor. Essa expressão, às vezes, né, a linguagem é complicada, mas essa expressão, o que seria encher o céu e a terra? Quando você tem, por exemplo, uma bola de gás aí, vai falar: enche aqui para mim. Aí ela fica cheia, né, de ar. A ideia é que Deus está em toda a extremidade da sua criação. Ele está presente, ele é onipotente, ele é espírito. Ele é onipresente, ele está em todo lugar ao mesmo tempo. Ou seja, como é que isso funciona? Não sei, só sei que é verdade. Que nem aquela o Alto da Compadecida, né? Que tinha o Chicó lá, que falece. Não sei, só sei que foi assim. É a Escritura. Eu não consigo explicar, mas a Escritura mostra e a realidade comprova isso. A experiência que temos de Deus no mundo, segundo a Escritura, comprova isso. E se hoje nós não vemos Deus como se via no Velho Testamento, é porque nós temos uma visão distorcida, porque eles também tinham a mesma visão de nós hoje. É porque nós lemos o livro de trás para frente. Nós estamos lendo o livro depois da sua conclusão, ou seja, de tudo aquilo que Deus fez no passado. Mas no momento que aquelas pessoas estavam vivenciando ali aquelas coisas, elas eram como nós. E aí Deus tinha que se manifestar muitas vezes de forma visível, com propósito. Hoje ele não precisa disso. Nós temos a sua palavra, temos o escrito de que ele, de forma invisível e soberana, controla todas as coisas. Ninguém pode se esconder da sua justiça, do seu poder, dos seus olhos. Abra o Salmo 139, versos 7 a 10. Davi sabia disso. E por conhecer esse atributo de Deus, a postura dele diante de Deus é essa que nós estamos vendo aqui. Quando ele diz assim: para onde me ausentarei do seu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão, e a tua destra me susterá. Essa é a maneira limitada
de Davi a falar que Deus está em todo lugar. E por mais que falemos isso, a nossa maneira de falar é uma maneira limitada. Nós entendemos a revelação de Deus de forma limitada, conforme a nossa capacidade. Por isso que Ele se revela e não se revela totalmente. Nós não temos total revelação de Deus nas Escrituras. Mas o que temos a respeito de Deus é suficiente para crermos nele e lançarmos a nossa fé e a nossa confiança no Senhor. Porque Ele é, como nós vamos ver aí, incompreensível. Como é que uma pessoa pode, alguém pode, um ser pode estar em todo lugar ao mesmo tempo? Impossível. Mas para Deus não é. E a gente vai começar a ver essas coisas aqui, a gente vai começar a ver cada coisa mais impossível, uma em relação à outra, com relação a nós, homens. Mas não com relação a Deus. E aí aquilo que eu tenho falado aqui, conhecer os atributos de Deus deve gerar em nós uma vida piedosa, que confia e espera no Senhor. Davi, nesse Salmo 139, parece que o contexto era um contexto em que estavam acusando Davi de alguma coisa. E Davi estava puro nessa situação, estava limpo nessa situação. Aquilo que acusavam a ele não era verdade. E aí, o que ele faz? Ele recorre a Deus como onisciente, onipresente, para que o Senhor julgue a sua causa. Tanto que no final do Salmo, lá nos versos finais, ele diz assim, para que o Senhor traga à luz aos seus pecados. Ele diz assim: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Ele está dizendo que o Senhor é onisciente e onipotente. E a conclusão que ele faz, por quê? Porque ele estava sendo perseguido. Não aborreça, Senhor, os que te aborrecem, não abomina os que te levantam contra ti. Então ele pede ao Senhor, na sua onisciência, na sua onipotência, na sua onipresença, para que o Senhor esteja julgando a sua causa e trazendo à luz os seus pecados. E a atitude de fé de Davi, demonstrada nesse salmo, é fruto do seu entendimento, da onisciência e da onipresença de Deus. Ele é aquele que tudo vê e tudo sabe. Deus sabe todas as coisas. Ele diz assim: antes que a palavra venha à boca, tu já a conheces, Senhor. No meu nascimento, quando os meus ossos estavam sendo formados, estava presente. Conhece todas as coisas. E é uma conclusão lógica da natureza divina como Criador e Senhor sobre todas as coisas. Mas ele continua: ele é imenso, ele é eterno. Quando falamos de infinitude, como no início da sessão, infinito em seu ser e perfeições, nós nos deparamos com outro atributo que é extensivo a essa infinitude, que é a sua eternidade. E aí, mais uma vez, a gente vai perceber que um atributo está obrigatoriamente relacionado aos outros. Deus não poderia ter um desses atributos sem ter os outros. Todos eles estão intimamente ligados, são mutuamente concorrentes e mutuamente necessários uns aos outros. A santidade de Deus exige do seu caráter, se a gente pode dizer assim, bondade, misericórdia, longanimidade, graça. A sua eternidade exige essas coisas. Às vezes nós separamos essas coisas no caráter de Deus são interdependentes e concorrentes. Berkhoff, que é uma teologia, Louis Berkhoff, que é uma teologia muito utilizada, uma teologia dos nossos seminários,
tradicional, ortodoxa, reformada, afirma que a infinitude de Deus em relação ao tempo é denominada eternidade. Infinitude de Deus em relação ao tempo. A forma como a Escritura apresenta a eternidade de Deus é como a duração dos séculos sem fim. E uma das coisas mais difíceis que nós entendemos é a eternidade. Quando você fala em eternidade, você pensa em alguma coisa que não tem fim. É uma pseudo-verdade. Quando você fala em eternidade, na realidade, quando você está pensando no homem, existe um começo, mas não tem fim. Em Deus a eternidade é para frente e para trás. Não tem fim e não tem começo. Como é que cabe isso na sua cabeça? Se nós fôssemos pela nossa razão, pura e simplesmente pela nossa razão, a gente desconsideraria Deus. Apesar de todas as evidências na Escritura da existência dele, na própria manifestação do Senhor Jesus, que é um indício inexcusável, além de outros, mas esse é inexcusável com relação à divindade. Porque na história da humanidade, porque você pode dizer assim, aquilo que aconteceu lá, isso aí eu não vi, não estava presente, não aconteceu. É assim que a gente pensa, Então existem tantas coisas, tantos fatos na história que ocorreram, que aconteceram, que não chegou ao nosso conhecimento, e por isso deixam de ser conhecidos e até deixam de ser considerados como algo que não existe. Se eu falar de um povo aqui, sei lá, inventar aqui um nome de um povo que existiu e tal. Então, aquele povo existiu, nunca tomou conhecimento, nós nunca tomamos conhecimento, então para nós não tem existência, não existiu. Fala, isso não existe. Mas não é assim com Deus. Por mais que algumas pessoas desconsiderem o que a história desses povos antigos falam a respeito de Deus, esses povos que, como os babilônicos, o próprio povo judeu e outros povos que estiveram ali vivenciando de uma forma direta ou indireta, Deus na história, e você tem registros como da Babilônia, de Nabucodonosor, deixou registrado o que aconteceu com ele, e outros povos ali que você vê, tiveram contato com o povo judeu. Se você desconsiderasse essas coisas, não há como desconsiderar a encarnação do Senhor Jesus Cristo. Não há como. Há um grupo aí de pessoas que querem encontrar o Jesus histórico, mas eles querem encontrar o Jesus histórico fora da história. Fora da história. A história deles. Porque a história contada pelo Senhor Jesus está aqui nas Sagradas Escrituras. Não tem como. Se você tem alguma dúvida a respeito de Deus, por não entender a infinitude, a imensidão, pois isso não cabe na minha cabeça, por caber na minha cabeça eu rejeito, por não entender, como muitos alunos fazem com a matemática ou qualquer outra disciplina. Eu não entendo isso, eu acabou, esqueço, deixa para lá. Não. Não tem como. Houve uma manifestação na história clara de um homem que se dizia ser Deus, e que morre, e que ressuscita e faz coisas que homem algum poderia fazer. E ele ressurge, e sobe às alturas. Tudo que o Senhor poderia revelar a respeito da sua pessoa e do seu caráter estão ali presentes na pessoa de Cristo, manifestados aqui na sua palavra. Além disso, é especulação. Então, tudo que foi dito, como diz a Escritura, para que nós tenhamos esperança e a certeza. Porque se formos tentar entender ou criar um conceito de Deus, nós vamos errar muito, de uma forma assim, abismal, grotesca. Abram o Salmo 90, verso 2. Vou pedir alguém para ver Salmo 90, verso 2. Uma outra pessoa, Salmo 102, 12. E uma outra, Efésios 3, 21. A infinitude de Deus em relação ao tempo é denominada eternidade. E a forma como a Escritura apresenta a eternidade de Deus é com a duração de séculos sem fim.
a forma que a gente pode, de uma certa forma, entender. E aqui no Salmo 90 nós vemos essa eternidade para frente e para trás. Essa é a ideia aqui. Antes que os montes nascessem, alguém pode ler, por favor? Antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Essa é a ideia de algo que está uma infinitude em relação ao tempo, de eternidade a eternidade. Ou seja, quando você fala assim do início ao fim, não é isso? Do começo ao término, de eternidade a eternidade. Ou seja, uma eternidade que vai para trás e uma eternidade que vai para frente. Esse é o conceito de eternidade. Salmo 102, verso 12. Tu, porém, Senhor, permaneces para sempre, e a memória do teu nome de geração em geração. A ideia parece que é uma coisa posterior, né? De geração em geração, geração em geração, permanecendo para sempre. E aí a eternidade, né, sendo medida como um tempo, pelo menos superficialmente, com alguma coisa que tem início e não tem fim, né? A gente sabe que a eternidade ela é tanto para trás quanto para frente, ou seja, não tem início nem fim. Efésios capítulo 3, versos 21. A ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo o sempre. E aí a gente entender que eternidade ela transcende a ideia de tempo, ou seja, ela ultrapassa essa ideia. A eternidade é algo que se distingue, que se diferencia do tempo. Eternidade, no sentido estrito da palavra, é ligada àquilo que transcende todas as limitações temporais. E aí eu vou usar uma expressão filosófica, é o não tempo. É o não tempo. E a sua inexistência. Ou seja, a eternidade não tem medida, não pode se medir. É o não tempo. É como eu disse aqui anteriormente, é como se você estivesse fora do universo. O universo é isso aqui para nós. Isso aqui, tá? Isso aqui é o universo. Tá? Com todas as suas estações, regulando, né, as coisas, né? Se a gente pode visualizar, né, a nossa galáxia ali, né, a Terra girando lá, os outros países, os outros planetas, né? Aí você olha um pouquinho mais adiante, você vê as outras galáxias, aquela coisa toda, tudo uma questão temporal. E aí Deus é como se eu estivesse aqui nessa mesa. Deus está fora dessas coisas. Está acima dessas. Ele olha e contempla. E aqui passa a eternidade. E nesse ponto da eternidade você tem o nosso tempo. A eternidade ela perpassa esse momento aqui e continua. Essa é a ideia de eternidade. Berkhoff, citando um teólogo, ele diz assim: o tempo, estritamente falando, tem relação com o mundo de objetos em sucessão. Deus preenche o tempo, ele está em cada partícula dele, mas a sua eternidade, todavia, não é realmente estar no tempo. É antes aquilo com que o tempo forma um contraste. A existência humana é marcada por dias, meses e anos, mas não é assim com Deus. A nossa vida se divide em presente, passado e futuro, mas não há essa divisão na existência divina. Ele é eterno. Então, por mais que eu use uma linguagem aqui, a gente possa ter uma certa figuração, a gente não consegue entender. Não tem como compreender isso. A nossa mente não alcança. Nós não alcançamos esse conceito de eternidade. O único conceito de eternidade que a gente alcança, que a gente vislumbra, que a gente vê até nas fábulas, né? E viveram felizes para sempre. Esse sempre aí, enquanto existir a humanidade, né?
Não, isso ultrapassa esse limite. É algo que nós não temos condição. Deus é eterno. Deus habita na eternidade, Ele é essa eternidade. E por mais que tentamos pensar a respeito de Deus, com a nossa sabedoria, com a nossa inteligência, nós jamais vamos conseguir entender. É um Deus incompreensível. Tá? Incompreensível nesse sentido. Abra aí João capítulo 8. Verso 58. Essa passagem é muito interessante, né? Quando lá os fariseus, lá os escribas, começam a inquirir ao Senhor Jesus, ele diz assim: em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. E o problema ali deles não foi porque ele diz que existia antes de Abraão, não. Tá? Porque eles iriam considerá-lo apenas como um louco, porque você não tem nem 50 anos, como eles falam ali. A aparência de Jesus é uma aparência de uma pessoa mais velha, ao contrário da minha aparência, que parece uma pessoa mais nova, né? Ele parecia ser uma pessoa mais velha, Mas o Abraão viveu 200, 300 anos, não sei quantos anos antes de Cristo, sei lá, 400 anos, sei lá, mas viveu muito. Eu só tenho 50. Como é que você... Mas o que mexeu com ele não foi ele dizer isso. Ele ficou como um louco por isso. Mas quando ele disse, antes de Abraão existisse, eu sou. Quando ele diz isso, aí ele toca no âmago da religião judaica. Que essa era a forma como Yahvé era caracterizado. O eu sou. E aí a coisa começa a mudar de figura. Aí eles se revoltam, porque o Senhor estava dizendo que Ele era o Deus que se revelou a Israel no Velho Testamento. Tá? Abra aí João capítulo 17, verso 5. Isso mostra a extensão dos dias do Senhor Jesus, ou seja, do próprio Deus. Olha o que ele diz aqui. E agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. A eternidade para trás. Sempre pode dizer assim. Antes que o mundo existisse, ele já existia. Por quê? Porque a eternidade... O tempo, vamos dizer assim, vou falar aí no meio do universo UCM, o tempo vamos dizer assim, entenda o que eu estou querendo dizer, é um lapso da eternidade. É um lapso da eternidade. Porque ela surge na eternidade, a eternidade ultrapassa esse tempo. Porque é essa a ideia. Antes que houvesse mundo, ele já existia. Abra aí o verso 24 agora, desse mesmo capítulo 17. Pois a minha vontade é essa, é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. E aí a gente compara com o capítulo de João, capítulo 1, do verso 1 a 3, quando ele diz assim: no princípio era o verbo. O princípio do quê? Do mundo, da existência. Quando esse lapso da eternidade cria o tempo. Há o tempo. A eternidade é o momento do não tempo, mas agora cria-se o tempo. Antes desse tempo, no não tempo, Deus já existia. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. O simples conceito de eternidade para nós é incompreensível.
E esse é o próximo atributo que é colocado ali. Deus é incompreensível. Se nós juntarmos até aqui todos os atributos ou características do ser de Deus, nós chegamos a este ponto. Deus em seu ser, e mais adiante em suas perfeições, bondade e misericórdia, que a gente não vai ver, é incompreensível, apesar de nos ser revelado. Não é à toa que o salmista pergunte como podemos compreender tal grandeza. Lá no Salmo 145, verso 3, ele diz assim: grande é o Senhor, e muito digno de ser louvado. A sua grandeza é insondável. A sua grandeza... Deu ruim aqui. Ixi. A sua grandeza... Vai sair. É insondável. Agora, entendam uma coisa. Se Deus é eterno, se é infinito em seu ser e seus atributos, sendo o único Deus, a consequência disso tudo é que é certo que Ele governa todas as coisas em sua própria pessoa e administra todas as questões, tanto na terra quanto no céu. Não há como não chegar a essa conclusão. Por isso, lá em Mateus capítulo 6, verso 10, na oração do Pai Nosso, ele diz assim: faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Ele governa todas as coisas. Nada foge aos seus olhos. Por isso que nós falamos aqui que, apesar da justiça que se manifesta nesse mundo não ser cabal, ela vai se manifestar. A essência do mundo é essa. A essência do mundo é divina. E por mais que o pecado tenha corrompido essas coisas, a gente sabe que a corrupção do pecado desvirtuou, mas não fez com que essas coisas não existissem. Por quê? Porque a presença de Deus está em todo lugar. E pasmem, até mesmo na impiedade existe justiça. Até mesmo no meio do pecado existe certa regulação para perceber que essas coisas não podem deixar de existir, fazem parte da essência de todas as coisas criadas. Por mais que essas coisas sejam corrompidas, elas permanecem e Deus está sentado no seu trono. Como, por exemplo, nós vimos na pregação de Isaías que o Paulo Figueiredo fez aqui, a atitude de Isaías diante daquela situação deprimente, como o próprio Abacuque. Mas ali Isaías é muito claro. Ele, bagunça para um lado, causa ali no povo de Deus, que é o povo que deveria ser um povo santo, então, aquela coisa toda bagunçada. O rei morre, o que vai ser da gente agora? Estamos perdidos e tal. E aquela coisa, no ano da morte do rei Uzias, um sentimento de perda funesto. O Senhor está no seu trono. O Senhor está no seu trono, é isso que Abacuque vai dizer. Cale-se diante dele. O Senhor está no seu trono, governando. O problema é que nós queremos ser Deus. Esse é o grande problema. E queremos que as coisas hajam da forma como nós queremos. Mas a justiça de Deus não permite, mesmo em meio ao pecado, que as coisas saiam do jeito como nós queremos. Porque Ele governa todas as coisas. E aí,
incompreensível, eterno, incompreensível. No início desse estudo, nós falamos da incompreensibilidade de Deus. E ainda que afirmemos saber todas as coisas reveladas na Escritura sobre Deus, nós não podemos mensurar como todas essas categorias realmente significam quando são aplicadas a Ele. Deus, por um lado, é conhecível, pois Ele revela a si mesmo por meio da sua palavra, mas apesar disso, nosso conhecimento a respeito dele é tão limitado que, em sentido mais profundo, temos que admitir que Deus é incompreensível. Romanos capítulo 11, versos de 33 a 36. Diz assim: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos, quão inescrutáveis os seus caminhos. Insondável e inescrutável é a mesma coisa. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que ele venha a ser restituído? Porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Eu me lembrei aqui daquele cântico, Contempla Deus, né? Ele fala sobre isso. Tem até que me lembrar que eu preciso fazer uma correção de português ali, viu? Tá? Então, depois me lembro aí, que domingo retrasado eu vi isso e esqueci. Hoje nós cantamos, precisamos corrigir ali uns artigozinhos ali, umas preposições, vai dar um sentido diferente. Mas só me lembro, senão eu vou esquecer. Quão insondáveis são os seus juízos, quão inescrutáveis seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que ele venha a ser restituído? Porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém? Ele é insondável, ou seja, inexplicável, que não se pode examinar, prescrutar, penetrar os segredos. O Evangelho, muitas vezes, é caracterizado como mistérios de Deus. Paulo fala, né? Trouxe a revelação dos mistérios. Por que mistérios? Porque antes era desconhecido. O homem não podia chegar a esse conhecimento. Hoje, muitas vezes, a nossa lógica é muito semelhante à lógica do Evangelho, porque nós conhecemos. Mas antes, isso estava oculto. Estava oculto. E foi revelado. E não poderia ser sondado. O homem jamais poderia chegar a esse conhecimento. É só você olhar e ver o ambiente de Israel naquele período. Por que a gente fala ambiente de Israel naquele período? Porque hoje o Evangelho já alcançou o mundo de uma forma geral. E mesmo aqueles países anticristãos ou ateus, eles têm influência do Evangelho. Eles são ateus porque rejeitam o Evangelho. Porque rejeitam a revelação do Evangelho. Na antiguidade, eles eram ateus porque desconheciam completamente. Desconheciam. Então, a religião deles era absurda. O conhecimento que eles tinham de Deus era absurdo, era patético, comparado ao que você tem na palavra de Deus. Então ele é insondável. Abra aí, Salmo 139, 6. Uma outra pessoa abra Jó 5, 9. Um outro, Jó 9, 10. Salmo 139, 6. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é sobremodo elevado, não o posso atingir. Até mesmo nas coisas que Deus revela a respeito de si, quando nós vamos olhar ali, nós vamos perceber que foge ao nosso entendimento, foge ao nosso conhecimento, até mesmo naquilo que Ele revela a respeito de si. Jó capítulo 5, verso 9. Quem achou pode ler. Ele faz coisas grandes e inexplicáveis, e maravilhas que não se podem contar.
inescrutável que não pode ser investigado ou compreendido. Tá? Jó 9:10. Quem faz grandes coisas que se não podem esquadrinhar e maravilhas tais que se não podem contar. Abra aí Jó capítulo 11, versos 7 a 9. Porventura desvendarás os arcanjos de Deus. Arcanos, é mistérios, tá? A palavra arcano significa mistério. Porventura desvendarás os arcanos de Deus, ou penetrarás até a perfeição do Todo-Poderoso? Como as alturas dos céus é a sua sabedoria, que poderás fazer? Mais profunda é ela do que o abismo, que poderás saber? A sua medida é mais longe do que a terra, e mais larga do que o mar. Agora percebam como ele descreve a sabedoria infinita de Deus. Por meio de coisas finitas. Por meio de coisas finitas. E algo que ele consegue, mas não consegue alcançar. Quando ele diz assim, uma medida mais longa que a terra e mais larga que o mar, não existe uma medida dessa. E se nós formos perceber, Deus está acima disso. Mas para mostrar essa imensidão de Deus, a partir daquilo que a gente conhece. Se você olhar, botar os mares todos de um lado do outro, você vai ver que mas tem um fim. Se você colocar a terra, você vai ver que tem um fim. Mas para mostrar essa infinitude, essa grandiosidade, por isso ele não pode ser compreendido. Mesmo em sua revelação a nós, fica difícil entender essas coisas. E o último, Isaías 40:28. Olha o que ele diz. Não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fadiga? Não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Não percebam o que a Escritura fala. Não se pode esquadrinhar o conhecimento de Deus. E ele diz aqui, onipotente, onisciente, santíssimo, completamente Livre e absoluto. pronto. Então, de Gênesis a Apocalipse, Deus é adorado como Todo-Poderoso. Gênesis capítulo 17:1 diz assim: quando atingiu Abraão a idade de 99 anos, apareceu o Senhor e disse: eu sou Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Todo-Poderoso. E você vê o que ele fez na vida de Abraão. Um homem da idade de 100 anos, uma mulher que já não mais podia engravidar duplamente, porque primeiro era estéril, segundo porque já tinha passado a idade. Deus cumpriu a promessa que ele havia dado. Apocalipse capítulo 4, verso 8, porque ele é poderoso. Diz assim: e os 4 seres viventes, tendo cada um deles respectivamente 6 asas, estão cheios de óleo ao redor, por dentro, não tem descanso nem de dia nem de noite, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Mostrando assim, de uma certa forma, a eternidade de Deus. Deus é verdadeiramente aquele que é onipotente, onisciente e santíssimo. E essas coisas estão interligadas, como nós vemos aqui em Isaías capítulo 6, verso 3. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E eu acho, dentre todas essas coisas, uma das mais difíceis para nós, para mim pelo menos, é falar da santidade de Deus. Ele diz que Deus é onipotente, santíssimo. João, lá no capítulo 1 da sua primeira epístola, no verso 5, diz que Deus é luz.
Então, como definir Deus? Deus é luz, e é essa maneira como ele quer ser definido. Tá? E nele não há treva nenhuma, ou seja, ele é santíssimo, não existe nenhuma mancha, nenhuma nódoa no seu caráter, no seu ser ou em suas perfeições. Tá? E a Escritura diz que ele habita em luz inacessível, ou seja, que não pode ser acessada. Por isso os anjos, serafins, que na cadeia dos anjos são, parece que há uma hierarquia aí, né? Eles não podem contemplar a Deus. 1 Timóteo capítulo 6, verso 16, por causa dessa sua santidade, por causa dessa perfeição. O único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível. Ele é o único que possui imortalidade. Nós não somos imortais no conceito de eternidade. Porque há um início, há um começo. Não há um fim, mas há um começo. A alma do homem é imortal. Mas ele é o único que é totalmente imortal, porque o conceito de eternidade e existência habitam na pessoa dele. O único que possui imortalidade, que habita a luz inacessível, que o homem algum jamais viu, nem é capaz de ver. A ele honra e poder eterno. Amém. E aí nós vimos em Isaías, que nem esses seres angelicais podem contemplar. São seres que representam a presença e a grandeza e a majestade de Deus. Estava lá na Arca da Aliança, lá, serafins. Eles representam isso, mas nem eles conseguem contemplar. Por causa da glória, da sua santidade. Deus é santíssimo. E por causa de todos esses atributos, a conclusão, ele é completamente livre, fazendo tudo que lhe agrada. A Escritura diz isso, Salmo 115, 3. No céu está o nosso Deus, faz tudo como lhe agrada. Por que isso? Porque ele é absoluto. Ele é quem é, como certa vez disse um homem apavorado na sarça ardente, disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. Disse mais, assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós outros. Veja a situação de Moisés aqui. Se eu chegar lá, e a situação de Deus, se eu chegar lá, e eles me perguntarem, o que eu digo a seu respeito? Se alguém chega assim, me conhece, Me conhece e tal. Aí alguém me pergunta, o Horebe, como ele é? É bonitão lá, tal. Aquela coisa toda. O que eu vou falar de Deus? O que Deus vai dizer? Diz para ele que eu sou bonitão, viu? Forte, inteligente. Qual vai ser o padrão? Porque quando eu falo a minha beleza, ou suposta, na minha inteligência, eu tenho um padrão. Qual é o padrão que eu vou estabelecer? Veja a situação de Moisés. Um homem limitado. Agora veja a situação de Deus. Moisés, o que eu tenho a dizer a meu respeito? Eu sou o que sou. É ele que enche os céus. O que ele poderia falar à sua criatura? Qual é o padrão que a criatura tem? Ela, na realidade, representa os resquícios, principalmente depois da queda, da imagem de Deus. Resquícios da imagem de Deus. E aí, nós teríamos é cheio de amor, é gracioso, é misericordioso, é longânimo, bondoso, verdadeiro remunerador dos que o buscam, justíssimo, terrível em seus juízos, pois odeia o pecado, de modo algum terá por inocente o culpado. Percebam que todas essas coisas estão em Deus, da mesma forma que todos os outros atributos. Então, quando ele fala em misericórdia,
a sua misericórdia não tem fim. E aí o profeta diz, ela se renova a cada manhã. E se nós formos olhar com olhos humanos, né? É como se, por exemplo, você tem ali, vamos dizer assim, né? Alguém faz alguma coisa com você, e aí você é paciente, né? Aí chega no final do dia, sua paciência está acabando, aí virou o dia, ela se renova. Essa não é uma ideia de Deus, da paciência de Deus, da misericórdia de Deus. Ela não chega, até chega um limite para os ímpios, né? Um limite aceitável, mas para nós ela é infinita. Os seus filhos, a misericórdia deles é infinita. Para os seus filhos, a sua bondade é infinita. Para os seus filhos, a sua longanimidade é infinita. Como diz, né? A palavra do Senhor ali. Até 1000 gerações. A ideia de infinitude. Não existe limite. E aí você vê na Escritura, ele falando, né? Ele dizendo assim, se por um acaso seu pai ou sua mãe, porque um pai e uma mãe jamais vão rejeitar um filho, mas isso pode acontecer. É muito difícil. Você não vê pai rejeitando filho. Você não vê aí mãe rejeitando filho. Você vê isso na sociedade. Você vê. Mas não são pais e nem mães verdadeiros. E aí você vê o pecado, né, no coração do homem e outras coisas. Mas não vamos tocar nesse pormenor. Mas você vê o amor que um pai tem por um filho. Ele se desgasta pelo filho e se dá para o filho até onde ele pode. Até ele ter o limite, né? Mas Deus diz, eu ultrapasso esse limite. Eu sou ilimitado. Porque se seu pai e sua mãe se esquecerem de vós, eu jamais me esquecerei. E da onde vem o sentimento de paternidade e maternidade? Senão da imagem de Deus. Então, tudo isso está relacionado ao caráter, à pessoa, às suas perfeições e a quem Ele é. Porque Ele é o Deus das Sagradas Escrituras, revelado por meio do seu Filho, a exata expressão do seu ser, que é Cristo, o nosso Senhor e nosso Salvador. Vamos encerrar aí, eu até passei um pouquinho, 10 minutos. Gostaria de encerrar. Alguém tem alguma pergunta a fazer rapidamente? Não entendi. Esse rol de atributos. Rol. Coloca taxativo ou exemplificativo? Os atributos. Como assim taxativo? Taxativo é. Só tem esse, só tem o outro que não está. Olha, se existem outros, Ele não nos revelou. Mas esses atributos são o suficiente para nós entendermos o caráter de Deus e quem Ele é. A gente sabe que nem tudo a respeito de Deus nós temos conhecimento. Isso é claro na Escritura, né? Eu acho que nós nunca vamos alcançar isso, mesmo depois da glória. Eu acho que a gente nunca vai alcançar isso. E uma maneira da condescendência de Deus a respeito disso é na manifestação do seu Filho, a segunda pessoa da Trindade, que apesar também de compartilhar de todo o seu caráter e todas as suas perfeições, Ele também é homem. Ele também é um homem e é Deus. Então, eu acho que tudo aquilo que o Senhor fala que seja necessário para nós conhecermos Ele está aqui. E qualquer virtude que exista, que eu
possa não ter citado, essas coisas têm origem no próprio Deus, de forma infinita e perfeita, como a nossa confissão de fé nos diz. Né? Então, essas são características inerentes, né, de Deus. E tanto que na teologia você estuda os atributos comunicáveis e os não comunicáveis. Então, tudo é dele. Atributos comunicáveis são aqueles que ele comunica a nós: inteligência, sabedoria humana, né? Amor, justiça, essas coisas são comunicadas, foram comunicadas dele. Então nós não temos nada. Por isso que Paulo chega lá para os Coríntios: como é que vocês ficam aí arrotando, né? Dizendo que são inteligentes, são sábios, como se vocês não tivessem recebido isso de alguém, como se essas coisas tivessem origem em você. E aí Paulo: não há lugar para orgulho, quando nós entendemos que tudo que nós temos vem da mão do Senhor. Tudo de bom que nós temos vem da mão de Deus. Então, não existe espaço para orgulho. Rodrigo está me criticando, olhando lá o relógio. Com razão, Rodrigo, você está certíssimo. Foi culpa da Maria Alice. Vamos orar para a gente terminar. Senhor, queremos te agradecer, ó Pai, pela tua palavra. Te pedimos que nessa caminhada, Senhor, na exposição das Sagradas Escrituras, possamos conhecer mais o Senhor, e para que por meio desse conhecimento, Senhor, possamos servir ao Senhor, ó Pai, em alegria, em regozijo, em satisfação, Senhor Deus, sabendo que Ele é o Senhor das nossas vidas e é o Senhor de todas as coisas. Em nome de Jesus. Amém.